Esta é a parte 2. Assista também a parte 3. Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. Tá, mas como que eu vou conseguir mudar a minha vibração? Que daí você entende também que não é simplesmente, né? Por exemplo, teve muitos pacientes meus que quase, né, piraram com aquele livro O Segredo. Não, porque é só você pensar positivo e tá tudo certo. Você acredita nisso? Não funciona assim, entendeu? Né? Você tem que ter o conhecimento, a vibração, o sentimento, porque, na verdade, muito mais que o pensamento, é a sua fé, é o seu sentimento, é o seu conhecimento, a sua noção. Isso é possível. Sim. Aí dá. Mas é muito mais complexo para você chegar nesse nível de conhecimento, de sentimento e de certeza, né? Consciência, de certeza, né? E fora que tem que estar na vibração certa, querido. Se não tiver na vibração certa, esquece. A coisa não funciona. Entendeu? Então, né, tá, eu sei na teoria tudo isso, mas e na prática? Como trabalhar esse corpo cheio de condicionamentos errados, cheio de sentimentos errados, cheio de medos, cheio de inseguranças, cheio de sentimentos ruins. É ou não é? Você acha que você vai ter essa capacidade? Esquece, querida, não vai. A não ser porque tem o lado das trevas também, né? Então, aí você tem que vender a sua alminha lá para alguém, entendeu? Aí é outras histórias, né? Mas eu não quero esses trem, não. Eu quero de uma maneira legal, entendeu? Plena, né? Porque o que Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, né? Então, é ter noção, o que é isso? O que é ter vida em plenitude, né? Então, é ter essa alegria que as pessoas não acharam muita graça da alegria, mas enfim, não tem como. Como eu vou falar desse assunto, que eu amo, que eu acho lindo, maravilhoso, sem expressar alegria. Inclusive, ele falou isso também em termos de alegria. Ele disse, eu vos falei essas coisas para que vocês sejam alegres e para que a sua alegria seja completa, né? Falou em termos de alegria mesmo. Exatamente. E ninguém pode ser alegre, sério, né? Com cara fechada, sem rir, sem se alegrar. Se não vier de dentro, né? A alegria tem que vir de dentro. Realmente, né? Tem que ser uma... E é isso, a vida em plenitude, ela tem que transformar você interiormente, né? Então, agora, aí você vai ter que ter noção de muitos detalhes da vida, dos ensinamentos de Cristo, mas na prática, concretamente. Que aí você vai sentindo a mudança de energia dentro de você. Né? Uma curiosidade. Você vai fazendo diferença. O seu marido depois entendeu esse processo? Ou até hoje ele não entendeu o que é que aconteceu com você? Não, até hoje ele não entende. Até hoje ele não entendeu. Não tem a menor ideia, não entende nada. Aliás, a maioria das pessoas que eu converso
embora acham legal, mas não conseguem entender, né? São pouquíssimas as pessoas que não é isso. E você consegue passar isso para os seus pacientes? Né? E alguns, por exemplo, você consegue passar essa família me acha louca por causa dessas ideias. Oi? Oi, eu não ouvi. Você consegue passar isso para os seus pacientes? Então, né? Depende do paciente, porque você não vai poder falar sobre isso com qualquer paciente. Uhum. Depende do paciente. Mas eles, né, aprendem muito com isso, tem uns que gostam, por exemplo, tinha paciente que nem tinha noção do que era ter um sonho lúcido, aí expliquei para ele, aí o que tinha que fazer para tentar ter um sonho lúcido, aí ele, né, o dia que ele sonhou e que ele voou, ele falou, nossa, Lúcia, que delícia, que maravilha. Antes de você ler esse livro, A Águia e a Galinha, que falou desses conceitos de física quântica, você já tinha algum conhecimento sobre física quântica ou começou ali, pela primeira vez, a ter contato com esse conhecimento? Foi a primeira vez. De física quântica foi a primeira vez. A única coisa que eu tinha de contato com física era essa fórmula de Einstein. Sim, energia. Né? Energia igual a m vezes c é o dobro da velocidade da luz. Uhum. Era só isso. Entendeu? Realmente, para você entender isso assim rapidamente, para você entender isso assim rapidamente, profundamente, de fato foi um evento bem diferente. Foi uma experiência mística mesmo, né? Porque intelectualmente já é difícil. Porque sem essa experiência, eu estaria exatamente igual a maioria das pessoas que leem isso aqui. Não entende bolhufas. Como não entenderam o filme Matrix. Uhum. Né? Que, aliás, foi lançado em 1999, né? No mesmo ano que eu tive a experiência. Uhum. Né? Só que eu fui assistir Matrix, ó, lá para 2000 e lá uma cacetada. Eu acho que foi em 2010, 2000, né, que eu fui assistir Matrix. Aquele livro de Fritjof Capra, né, o Tal da Física, ele juntou, ele colocou o tal da física, porque o tal vem do taoísmo, né? O tal Tá falhando o som. Eu não tô... Fala de novo. O livro do Fritjof Capra? O livro de Fritjof Capra, ele une a tradição oriental, né, do taoísmo e do budismo com o que foi observado nos experimentos da física quântica, né? Ele vê uma correspondência entre uma coisa e outra. Quando aqueles tradições budistas e taoístas falavam, né, no conceito de Deus assim como uma energia, falavam da interconexão de todas as coisas, e ele começou a ver a física quântica, ele percebeu uma correspondência entre essas duas áreas do conhecimento, né? Filosófico oriental e a física moderna. E ele sacou, então ele ficou muito curioso como é que as pessoas, há milhares de anos atrás, conseguiam alcançar um conhecimento que a física só veio alcançar agora. Ele então entendeu que talvez da forma como você viveu essa experiência e percebeu tudo isso, na antiguidade, né, milhares de anos atrás, pessoas que também meditavam, também mergulhavam dentro de si mesmos, entravam nessa conexão, né? Entraram nessa vibração e perceberam tudo isso da mesma forma que os físicos adquiriram esse conhecimento. Como eu. Como você. Quer dizer, tem duas formas da gente adquirir um conhecimento profundo, né? E aí a gente pode conciliar, inclusive, a ciência com a espiritualidade, porque são caminhos diferentes, né? Caminhos e métodos diferentes, mas não podem levar a coisas diferentes, porque só existe uma verdade, não é? Então, na verdade, eles deveriam fazer isso, né? Unir religião, né, espiritualidade
com a física, né, com a ciência. Porque aí você entenderia muito melhor tudo isso. Entendeu? Mas existem essas resistências, né? Que, por exemplo, eu, quando fui tentar publicar meu livro, as editoras que tratavam de coisas de ciência rejeitavam por causa da religião. E a religião rejeitava por causa da ciência. Pois é, existe. O problema é o seguinte, é que a ciência só acredita nos métodos dela, né? No método da comprovação no laboratório, de repetição daqueles fenômenos. Mas às vezes, por exemplo, esse experimento da dupla fenda, tem muitos físicos quânticos que não gostam de mexer nesse trem, não. Tem. Porque, como assim? Que negócio é esse? E está comprovado cientificamente. Entendeu? Que quem coordena, quem determina se vai ser matéria ou não é o observador, é a mente, é a consciência. E aí eles falam, não pode ser. Eu achei muito interessante essa correlação que inegavelmente existe entre os conceitos espiritualistas das tradições antigas, inclusive dos ensinamentos de Jesus, com os conceitos de física quântica. É muito curioso isso. Você veja, a questão do observador e da vontade do observador, né? Nesse experimento da dupla fenda, por exemplo, se o observador faz a experiência de um determinado modo, a partícula funciona como algo sólido, algo que realmente é partícula. E se ele muda e vai observar de outra forma, aquilo se comporta como onda, comporta completamente diferente, né? Ou de outra maneira, né? Ele determina, porque daí isso daí eu vejo muito, né, no meu consultório, né? Então, qual é o papel do observador em relação à materialização do mundo dele? Se ele ele enxerga o mundo de uma determinada maneira, toda a realidade dele vai ser de uma determinada maneira. A partir do momento que ele começa a fazer a terapia e mudar todos os seus conhecimentos, todos os seus condicionamentos internos, o mundo dele muda completamente, né? Então, esse é um motivo que eu falei para você, que valeu a pena o áudio. Sim. Né? O eco. Porque ali, esse exemplo do vídeo esclarece muito bem essa realidade nossa, da interferência do observador na maneira de lidar com o problema, que até depois eu mandei para você. O problema não está no problema. O problema está na forma como você lida com o focado no assunto, se desligou completamente do eco. Exato. E conseguiu assimilar o conteúdo. Certo? Pois é. Então, isso aí é um exercício de mudança de onda para você começar a elevar as suas capacidades, né, de consciência. E se você não consegue, né, viver, transformar o seu mundo num mundo mais tranquilo, num mundo mais, né, você não consegue materializar coisas boas para você. Se você só vê coisa negativa, você só sente coisas negativas, aí você vai criar um mundo tenebroso. Você veja como foi interessante essa mensagem do eco, né? Tem pessoas que viram aquele vídeo e só viram o eco, só escutaram o eco, não entenderam absolutamente nada, nem conseguiram continuar assistindo porque só percebiam o lado negativo, o eco, e o incômodo que aquilo causava. Se irritaram com a minha risada, não conseguiram nem assistir por conta da minha risada. Realmente, são detalhes que... Então, para ver como que tudo isso, sem que as pessoas saibam, interfere, muda.
Agora, teve pessoas que prestaram atenção e, mesmo com eco, entenderam toda a mensagem e disseram: essa mensagem é maravilhosa, isso precisa ser regravado para a gente poder ter mais conforto de entender, porque algumas coisas ficaram perdidas, né? Mas eles percebiam por trás daquele eco, daquele tumulto auditivo, algo muito interessante, como uma pessoa que vai garimpar, por exemplo, né, numa mina de diamantes e pega aquele cascalho todo misturado com diamante, mas ele trabalha em cima daquilo até separar o cascalho do diamante, que ele sabe que o diamante vale muito dinheiro. Então vale a pena aquele investimento. Vale a pena gastar tempo fazendo aquele trabalho ali, separando o cascalho. Dá trabalho, mas no fim é recompensador. E a maioria das pessoas não souberam fazer isso com o teu com a tua gravação, né? Com o teu relato, por causa do eco, que estava misturado com a Sim, mensagem. exatamente. Mas para mim, porque, como eu falei para você, nada acontece por acaso. Tudo tem um plano, né? Em relação ao que a gente está falando aqui, esse eco tem um porquê, né? Para explicar para as pessoas o que acontece na mente. Porque, na verdade, isso daí já é comprovado cientificamente, né? Nós não enxergamos o mundo como ele realmente é. Nós enxergamos ele com a nossa capacidade cognitiva, ou seja, com a nossa mente, com as nossas conexões neurais, né? Então, ninguém vai ter a mesma visão que o outro, certo? Cada um percebe, reage diante desse mundo de uma maneira. Por isso que a gente, às vezes, se sente diferente, estranho, porque né, tem pessoas que destoam um pouco da maioria, né? E aí fica meio complicado, porque que nem eu me achava o ET de muita gente. Aí até você vai entendendo, não é que você seja, né, um ET, você tem a sua realidade, e é isso que eu passo para os meus pacientes. Não se sinta maior e nem menor do que ninguém. Cada um aqui está dentro do seu processo, né, de aprendizado, de percepção, certo? Então, por exemplo, tem gente que tem uma capacidade de percepção para a música incrível. Por exemplo, meu marido, ele ama música, por ele fica ouvindo música o tempo inteiro, adora, né? Música boa, né? Lógico. Mas eu já não sou ligada à música, eu gosto de silêncio e ler, né? De saber, de conhecimento, que não tem nada a ver com música. Eu gosto de música, mas jamais música assim, clássica, gregoriana, que me deixa relaxada, entendeu? Mas é claro que quando você vai numa festa, daí você, né? Mas não é uma pessoa, eu não sou uma pessoa voltada, não vim voltada para a música. É mais intelectual, é querendo. Inclusive, falando de filósofo, né? Alguns gregos, né? Os sofistas gregos, da época de Sócrates, né? Eles diziam que não existia uma verdade. E Sócrates procurava a verdade das coisas, né? Sócrates era um sofista também, mas ele acreditava que existia uma verdade e ele buscava isso. Já outros sofistas mais radicais da época diziam: não existe uma verdade. E se essa verdade existir, ela é inalcançável. E se por acaso alguém alcançar essa verdade, ela não vai poder ser transmitida para ninguém. É impossível transmitir essa verdade. Então, eu acho que, na minha opinião, os dois tinham parcela de razão, né? Sócrates tinha razão em buscar a verdade, porque algo dá para a gente perceber, dá para a gente alcançar alguma coisa. Mas se você se aprofundar muito nela, de fato, você se perde e você não consegue mais traduzir aquilo em palavras, você não consegue mais entender tudo, você não consegue nem transmitir, ainda que entenda. Isso é verdade. Então, eu hoje, assim, através da ciência, porque a ciência é o quê? Né? Ela busca pela verdade, mas com comprovações concretas.
É ou não é? Então, todo experimento científico tem que funcionar da mesma maneira para todo mundo. Uhum. É ou não é? Então, eu acho que, por exemplo, teve muita gente que não acreditou, que não acredita, e muito beleza. Eu acho que não tem que, sabe? Porque, veja bem, eu também duvidava de muita coisa, duvidava da existência de Deus, o que é isso aqui? Por que é isso aqui? Já fiz milhões de perguntas e não me arrependo de nenhuma delas. Embora, como você mesmo já, né, a gente conversou na outra entrevista, os professores não gostavam disso, de muitas perguntas, né? Mas não interessa se a minha pergunta é idiota, se não tem sentido, se é herege, né? Porque dentro da igreja, nossa, você está questionando Deus, você é uma herege. Não pode. Não, eu acho que a gente... E é isso que eu gosto na internet, né? Por isso que quando teve lá os comentários, falei, por mim, eu não me incomodo com nenhum, não. Né? Porque eu sei lidar com toda essa diversidade de pessoas. Eu lido, como eu já disse para você da outra vez, né? Eu lido com os dois lados da moeda, né? Com o agressor e o agredido, entendeu? Então, né, nesses 40 e poucos anos de profissão, né, eu já lidei com tudo quanto é tipo de cabeça. Então, eu sei que é uma diversidade. E é o que eu falo para os meus pacientes, Deus é extremamente criativo, ele não faz ninguém igual. Entendeu? E a gente tem que se valorizar de tudo quanto é jeito, porque, né, é igual o meu jardim. Eu gosto de vários tipos de flores e eu acho todas elas lindas e maravilhosas. Entendeu? Né? Então, não tem isso. E Deus também é a mesma coisa. Né? Cada um com seu pensamento. Por exemplo, meu marido é totalmente diferente de mim. E daí? E né, várias outras pessoas, e está tudo certo. Eu amo essa diversidade de pensamentos, né? Eu acho lindo isso na internet. Por isso que pode falar, pode dizer o que quiser, e pode duvidar, pode se expressar. Inclusive, eu até essa de expressão. Eu até aproveito esse momento que você está falando isso para explicar para as pessoas que aqui no canal nós não defendemos nenhuma teoria, nenhuma bandeira, nenhuma ideologia, nenhuma crença. O que a gente pode fazer, no máximo, por exemplo, eu posso expressar, quando eu falo, quando eu dou minha opinião, e eu costumo dar minha opinião, eu expresso o que eu penso, eu expresso o que eu acredito, né? Não posso deixar de expressar isso. Expresso meus conhecimentos, né? Meu conhecimento que vem de uma cultura ocidental, cristã, né? Dentro desse momento histórico que a gente está vivendo, momento científico, tecnológico. Então, eu não posso deixar de expressar isso. Mas eu não tenho aqui a intenção de que tudo que eu digo, afirmar que seja verdade, né? Então, você, por exemplo... É verdade para nós. Né? Para mim, tudo isso que eu vivi, que eu experimentei, né, que eu já consegui praticar, para mim é verdade isso aqui. Então, você pode até dizer, não, olha, tudo bem, respeito, você não acredita, beleza, é um direito seu, entendeu? Né? Se você acha que não foi real, também entendo, porque se fosse eu do outro lado, poderia também ser que eu duvidasse da mesma forma, né? Agora, para quem viveu a experiência... né? Aí não há dúvida, né? E que interessa para mim o quê? Né? Não interessa se o outro acredita ou não acredita em mim. Né? Qual é a visão que ele tem a meu respeito? O que interessa para mim é a experiência que isso causou na minha vida. Né? O quanto que isso faz bem para mim. Que é o que eu sempre também coloco para os meus pacientes. Porque o paciente, às vezes... Eles questionam, e aí, Lúcia, você acha que eu estou indo bem? Eles querem que eu dê uma opinião a respeito do processo dele. Eu falei, filho, acorda. Quem tem que saber se a terapia está fazendo bem, né, para você, é você. Eu que te pergunto, e aí? Você está achando que está valendo a pena? Entendeu? Não, eu não me preocupo em ser aprovada por ninguém. Eu só me preocupo que aquilo realmente esteja me fazendo bem. Isso que me interessa, né? Porque é como Jesus falou, e por isso que meu livro é Em Busca da Verdade. Descobrireis a verdade e a verdade vos libertará.
né? Então, é que eu falo para as pessoas, olha, o que eu entendo, né, dessa minha busca para a verdade, ela tem que trazer para mim benefícios, certo? Para a minha vida, né? Porque quem estiver mais próximo disso vai estar melhor. É o que eu acho. Uhum. Realmente vai estar mais próximo da liberdade. É ou não é? E que adianta eu falar que, ó, mas não tá nada? É tudo. É. Você está aí expressando aquilo que você acredita, relatando sua experiência, passando para as pessoas a sua verdade. Se chegar uma pessoa aí que seja, por exemplo, evangélica, ela vai passar uma verdade de acordo com a crença dela, mas vai contar a experiência que teve, né? Às vezes a pessoa tem uma EQM totalmente dentro do padrão, com todas as características da EQM, mas na hora de interpretar aquilo, ela interpreta a partir dos conhecimentos, das crenças e da visão de mundo dela, né? Então, Exatamente, se a for, realidade dela. Cada um, exatamente, cada um aqui se expressa dentro da sua realidade isso. cognitiva, emocional, entendeu? Uhum. Se for uma pessoa, por exemplo, espírita, ela vai expressar o que aquela experiência a partir dos conhecimentos, da crença e da visão de mundo espírita. Se for um ateu, ele vai dizer que tudo aquilo foi vivido de fato, mas tudo aquilo é uma ilusão. Ele continua não acreditando que existe a vida após a morte. Tudo aquilo foi um produto do cérebro dele. Certo, E está né? tudo bem. Então, o que eu quero dizer às pessoas que nos assistem é que eu não posso impedir as pessoas de expressarem a visão de mundo que elas têm, né? Eu quero ouvir a experiência, quero que as pessoas ouçam a experiência e cada um que interprete essa experiência também ao seu modo, a partir da sua visão, de sua crença, de seus conhecimentos. Exatamente. Não existe um Na padrão. sua realidade. É aí que eu digo que os sofistas eles têm razão quando dizem não existe uma verdade. Né? E ainda que existisse, ela seria inalcançável. E se fosse alcançada, não seria possível transmiti-la. É nesse sentido que não existe uma verdade. Existe a sua verdade, sua maneira de ver. E isso tem tudo a ver com a física quântica também, né? Você vê o mundo, interpreta a partir da vontade que tem. Se você tem uma determinada crença, você se apega a ela e tudo que aparecer na sua frente você vai interpretar daquela forma. Agora, se você começar a questionar, a pensar, abrir a sua mente, mas será que é isso mesmo? Né? Então, vamos ver, vamos experimentar outros padrões, outros conceitos, mas na prática. Né? Porque, como eu falo para os meus pacientes, ó, tudo que eu passo para vocês só vai funcionar se vocês conseguirem praticar corretamente. Porque se não praticar corretamente, esquece. Uhum. Não funciona. Em primeiro lugar, interiormente, ficar tranquilo. Né? Mas por que você vai ficar mais tranquilo? Porque você vai ter agora uma outra visão de mundo. Porque você tinha aquela visão de mundo. Nossa, mas não é possível um negócio desse. Entendeu? Então eu tenho que brigar por causa disso, eu tenho que ficar nervoso, eu tenho que ficar estressado por causa disso. Agora, se você entender, olha, é possível, né? É essa a realidade do mundo. Tem tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é tipo de reação. Se você olhar para tudo isso com calma, souber lidar com toda essa situação com calma, né? Você vai ver que aquilo que antes, por exemplo, no trânsito, né? Que ficava tenso e brigando com as coisas. Ei, relaxa. Você vai sair todo dia no trânsito e vai ser esse caos aí. Se você entender, é isso e eu tenho que ficar tranquilo em relação a isso, pronto, você nem vai sentir mais o problema do trânsito. E é o que acontece. Aí o paciente aprende a praticar. Realmente, Lúcia, agora, ó, nem ligo mais, vai que é uma beleza, fico tranquilo, não me estresso mais, é uma maravilha. E aí, se você lida de uma maneira mais tranquila, o problema desaparece. E a vantagem
desse tipo de programa que a gente faz aqui, de trazer a diversidade de pensamentos, diversidade de visões de mundo, de crenças, de conhecimentos, é que você tem a chance de perceber que talvez a sua verdade não seja a única, né? E de repente você pode abrir os olhos para uma outra possibilidade, para outras, e aí ampliar a sua E ter consciência. uma vida melhor. É. Você acha que agindo dessa maneira, você está feliz? Está bem para você? Porque se você estiver feliz com isso, beleza, fique tranquilo, pode continuar desse jeito. Entendeu? A questão aqui é essa, é saber, se você veio procurar um psicólogo, você está querendo ajuda para melhorar a tua vida. Né? Que você não está sabendo lidar com as coisas e quer encontrar uma solução melhor. Aí eu vou passar para você os meus conhecimentos e as técnicas para você praticar. E aí, na medida que você for praticando corretamente, você vai ver mudanças. Aí você vai ver, valeu a pena? Não valeu a pena? Quer continuar do mesmo jeito? Quer, né? Tá tudo certo. É uma escolha. O observador é livre. Inclusive, só há evolução se houver liberdade. Porque se você for obrigado a ter uma determinada visão de mundo, a uma determinada crença, e for limitado a um determinado conhecimento, você vira um robô, você não é um ser humano capaz, livre, autônomo, desperto. Você não tem essa oportunidade. Você só tem a oportunidade diante da liberdade. Não é? E outra, né? Aí você entende também, né, a dinâmica pedagógica de Deus. Né, que é aquela história, quanto maior as trevas, maior a luz. É maior, né, você amar o fácil ou amar o difícil? Entendeu? Então, nessa mistureba toda, né, você aprende muito mais detalhes da obra de Deus, é muito mais rico. Se você supera, né, o trânsito, então você já atingiu um nível maior, exatamente. Né? Você tem um problema, né? Pensando aí na psicologia. Às vezes você tem um problema e porque você não aceita em você mesmo alguma coisa que você é, por exemplo, uma característica que você não aceita e você sofre com aquilo, procura então um psicólogo, me ajude, eu não queria ser assim e eu sou assim e tal. Mas tudo é uma questão de ponto de vista, é como você vê, né? Como você vê a coisa, você está tendo aí uma barreira de se aceitar como você é porque você tem algo contra aquilo. Mas será que essa impressão que você tem é verdadeira? Será que realmente você deveria ser contra aquilo? Ou você pode aceitar aquilo como algo natural e de repente começar a ver o mundo de outra forma, começar a se ver de outra forma? A vantagem de você estar aqui vendo essa diversidade é essa, né? A se amar, né? Se amar. Porque a maioria dos pacientes não se amam, entendeu? Quem procura terapia não se ama, né? E isso é péssimo. Não ama a própria vida, não ama a vida. Ao mesmo tempo, também serve para as outras pessoas aceitarem a diferença do outro, né? O outro é diferente. Ele foi feito assim, a natureza dele é assim. É você, em primeiro lugar, se aceitar do jeito que você é e aceitar a realidade, onde você está. Que mundo é esse? Saber, não, mas é assim. E tá, beleza. E achar lindo, maravilhoso tudo nesse caos. Pois é. Não é caos, entendeu? É você ver beleza nisso. A gente está vivendo um momento no mundo muito estranho, onde há muita divisão, onde há muito, como se diz, muito radicalismo, né? Antigamente a gente conversava sobre política, era possível você chegar e dialogar, dizer eu penso assim, o outro dizer eu penso assado, e as pessoas trocavam ideia, às vezes mudava até de opinião. Hoje em dia não é mais possível, porque a política virou uma verdadeira idolatria, né? Como se diz, um fanatismo, né? Não tá mais, não tem essa liberdade, né, de expressão. Você tenta, né? Eu me lembro que eu até 2018, por exemplo, antes de 2018, aquela última
debate político que aconteceu, a gente tentava conversar, achando que ainda era possível, tentava convencer o outro, mas via que era impossível você mudar a forma de pensar do outro, porque aquilo foi uma escolha que ele fez, ele escolheu aquilo, ele não quer pensar de outra forma. Pode acontecer o que acontecer. Então, num momento como esse, é muito importante que a gente ofereça essa oportunidade das pessoas, né, de se defrontar com a diversidade e aceitar, e não querer mudar. Deixa o outro ser o que ele quiser ser, você também pode ser, e se o outro achar legal a sua maneira de ser, talvez seja uma possibilidade de mudança pelo exemplo, não pela palavra, não pela discussão, né? E aceitar a diversidade. Eu acho que é isso que Então, está na verdade, faltando. vamos ser honestos, vamos ser sinceros, né? É que antes as coisas não eram tão públicas como agora. Porque, veja bem, a gente já sofria restrições em casa. Faltava liberdade. As mulheres já não tinham tanta liberdade de expressão. Era mais nas coisas. Na escola, então, piorou, né? Porque você não podia. Criança não podia falar nada. Já ia com aquela recomendação da mãe. Não fala nada. Fica quieto, obedeça. É ou não é? Então, na verdade, eu vejo que agora o que está acontecendo? É tipo assim, uma cartaz, né? De explosão. Entendeu? Tudo aquilo que a gente foi meio que reprimido, a internet, bah! Porque o povo não tinha voz. O povo não tinha voz. Vamos falar honestamente? O povo não tinha voz. Nem agora, vez. O que eu acho lindo na internet é que o povo tem voz e fala, e tem espaço para todo mundo. Essa que é a realidade, né? E eu acho maravilhoso isso, que dê espaço e que todo mundo... E aí, por exemplo, você antes, o que acontecia? Você via uma reportagem de um artista, você fofocava ali com suas vizinhas, entendeu? Né? Beleza. Mas agora não, você já fofoca direto lá com o artista. É mesmo. Direto com o político. Direto. Aí eu... Tu gostou desse negócio, não. Né? Porque eles não ficavam, não tinha essa abertura para o povão. É verdade. Vai pra sua casa. O povo dá like ou dislike. O povo, né, apoia ou cancela. Esta é a parte 2. Assista também a parte 3.